Boa tarde, jovens do sexto ano. Estamos aí para mais uma videoaula, né? Estou ainda esperando alguns alunos da devolutiva aí da nossa atividade passada e espero que todos estejam bem, né? Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula que vocês possam estar aprendendo aí, porque o assunto hoje vai ser bastante interessante. Então, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida e nós primamos sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. Nosso assunto hoje é fração. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e nossa disciplina é matemática. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí o assunto sobre fração. E fração, né, é você ter a ideia justamente de fracionar, de cortar, de dividir, né? Então, quando você pega um todo e divide, fatia ele, né? Então você está fracionando, você está dividindo. Então, fração tem tudo a ver com divisão. Então, quando você pega, por exemplo, uma barra de chocolate e divide ela em pedaços iguais, você está fracionando, então você está fazendo fração, certo? Então, vamos ter essa ideia aí e um exemplo bem prático, né, de fração é quando você vai aí pede uma pizza, né? Então, a divisão de uma pizza. Geralmente, se a pizza é grande, ela é dividida em 8 pedaços, né? Então, cada pedaço que você, né, degusta dessa pizza é 1/8, né? No caso, se ela foi dividida em 8. Nós temos que aprender essa relação entre a quantidade que eu divido e a quantidade que eu pego, né? Então, cada divisão da fração, ela vai representar um termo dessa fração. Então, cada pedacinho que ela foi dividido, ele vai representar o denominador, que aí vocês vão aprender os termos da divisão. Cada parte que eu tomo é justamente, né, o numerador, que é quanto eu posso tirar desse todo. Então, hoje é só uma introdução a respeito de fração. Então, uma ideia prática, coisa que você usa no seu dia a dia, é justamente a relação da pizza. Como eu sei que vocês já estão merendando aí, né, quando você divide também um bolo em fatias iguais, né, porque se for esse bolo assim gostoso de chocolate, tem que ser em fatias iguais para ninguém andar brigando pelo pedaço maior, né? Então, quando você divide esse bolo em partes iguais, você está fracionando, né? Dividindo. Então, fração tem tudo a ver com divisão. E um exemplo aí, né? Ele tem aí a contagem das raças do país, né? O negro, o branco e o índio, né? Infelizmente, né? Aqueles que já estavam na Terra é a menor quantidade, né? Que tem. Era para ser a maior, mas eles foram perdendo espaço, né? Então, é também essa divisão, né? E um detalhe importante, né, que vocês têm que aprender, isso aqui é primordial em fração, é essa questão de vocês saberem que o denominador ele recebe um nome específico. O denominador, cada parte de baixo, cada parte em que você divide a fração, ela recebe um nome específico. E aí tem algumas coisas interessantes aí nessa tabelazinha, né? Então, a quantidade de vezes que você dividiu representa justamente essa relação. Então, se você dividiu ela em 2 partes, você dividiu no meio, né? Se você dividiu em 3 partes,
você dividiu o terço. 4 partes, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavos. E aí eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra oitavos. O final dela é avo, né? Nós vamos precisar dessa interaçãozinha já já. O 9 é nono, né? O 10, décimo. E aí é que vem essa relação aí da questão do oitavo. Então, acima de 10, você vai dizer o próprio nome do número, só que acrescido de uma palavra, né, que é avos. Essa palavra avos, ela vem justamente da terminação do nome oitavos. E essa palavra avos, ela significa pequena parte, né? Então, quando você tem pequenos pedacinhos, né, você está com o avos. Avos significa parte pequena ou pequena parte, certo? Então, a partir do número 11, eu já devo acrescentar a palavra avos. E aí, ó, 50 avos, 99 avos, né? Só que existem algumas que não precisam dessa terminação, que é aquelas que são o 1 acompanhados dos zeros, né? Onde tiver 1 acompanhado de zeros, você não vai acrescentar a palavra avos. Por exemplo, o 100. O 100 é chamado de centésimo. O 1000 de milésimo. O 10.000 de décimo, de milésimo. E assim sucessivamente, certo? Então, para esses daí, eles não têm o acréscimo da palavra avos. Mas do 11 em diante, até o 99, por exemplo, 101. 101 avos, certo? Agora, 1 acompanhado de zeros, eles têm nomes específicos. Mas esses daí... E professor, para que serve essas terminações aí? Para que eu tenho que aprender? É justamente se alguém lhe pedir para você escrever a fração, né, você tem que saber esses nomes aí. Então, eu sei que vocês já são craques, né? Vocês já viram com a tia Sueli, né, anos passados, e vocês vão saber isso daí de cor e salteado. Vamos lá. Então, ó, a partir do 11, né, como nós falamos, dizemos o nome em cardinal seguido da palavra avos. Então, é o nome do número seguido da palavra avos. Então, aí, ó, a primeira fração, ó, eu tenho 3. Como passou de 10, então eu digo o nome 15 e acrescento a palavra avos. Então, aí é 3, 15 avos. Aqui, 8, 32 avos. Então, 8, 32 avos. Professor, o nome do numerador dessa parte de cima, como é que você vai escrever? Sempre é o próprio nome do número mesmo, certo? 3 é 3, 8 é 8, 9 é 9, 10 é 10. O numerador não recebe nome específico. Quem vai receber nome específico é justamente o denominador, que é a parte de baixo, enquanto você dividiu, certo? Então, os termos de uma fração são chamados justamente de numerador e denominador. O numerador, que está embaixo, é o número de divisão que você faz. Então, em quantas partes você dividiu o inteiro, é justamente o denominador.
Então, em quantas partes você divide o inteiro, representa o denominador. Já o numerador, que é a parte de cima, ele representa quantas partes foi tirada, ou recolhida, ou pegas dessa divisão que você fez, certo? Então, o 8 aí é o numerador, que é a parte de cima, e o 32 é o denominador, que é a parte de baixo, certo? Então, numerador, parte de cima, denominador, parte de baixo. Vamos lá. E para encerrar, né, nossa aula de hoje, né, só essa introduçãozinha de fração, que é os tipos de fração. Então, as frações elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser próprias, impróprias ou aparente. Quando é que uma fração é própria? Uma fração é própria quando o numerador é menor do que o denominador, né? Então, toda vez que o numerador, a parte de cima, for menor do que a parte de baixo, então eu tenho uma fração própria. Por que ela diz da própria? Porque ela não precisa de acréscimos para você representá-la geometricamente. Se você for fazer uma figura para representar uma fração própria, você precisa de uma única figura, de um único inteiro, né? Então ela é própria, porque é a própria fração que você dividiu. Já existem as frações impróprias, que é o contrário da própria, que é quando o numerador, a parte de cima, é maior do que o denominador, que é a parte de baixo. 8 é maior do que 5, 12 é maior do que 9, 7 é maior do que 4. Esse tipo de fração, eu preciso sempre de mais de uma figura para representar. Por quê? Porque ela já extrapolou a quantidade em que eu dividi. Por exemplo, essa fração, ela foi dividida em 5 partes, mas eu peguei 8. Isso não é comum. Como é que você divide uma coisa em 5 partes e pega 8? Né? Então, eu preciso de mais de um inteiro para representar essa fração. Então, ela foi dividida em 5 partes, pegou um inteiro completo, e depois ele dividiu em mais 5, e desses 5 ele pegou 3 para completar os 8. Então, ele pegou 8 quintos. Né? Então, ele precisa de mais de uma figura para representar essa fração, certo? Então, por isso que elas são ditas impróprias, porque elas precisam de mais de um inteiro para representá-las. Já as frações aparentes, elas são frações que parecem frações, mas na realidade elas representam um número natural, certo? Então elas parecem uma fração, mas representam um número natural. Por exemplo, e aí você pode ter a certeza e a convicção da seguinte coisa: se eu pegar o numerador e conseguir dividir pelo denominador, e esse resultado for uma divisão exata, então eu digo que essa fração é aparente. Algumas pessoas confundem as frações aparentes com as frações impróprias. Por quê? Porque o numerador das frações aparentes é maior do que o denominador. Só que, no caso das frações impróprias, esse numerador ele não consegue dar uma divisão exata. Então, se você for classificar em fração própria, imprópria ou aparente, se para você fazer a diferença da imprópria para a aparente é a seguinte: se você dividir 8 por 5 e
8 dividido por 5 dá 1 e sobra 3. Não sobrou o resto? Se sobrou o resto, então ela é chamada fração imprópria. Já aqui não, ó. 8 dividido por 4 dá 2 e não sobra resto, né? Não sobra resto. Então, ela é uma divisão exata. Então, nesse caso, quando dá uma divisão exata, eu digo que ela é uma fração aparente. E o interessante dessas frações aparentes é que o resultado dessa divisão é justamente a quantidade de figuras que eu preciso para representar essa fração. Por exemplo, 8 quartos, eu vou precisar de 2 figuras. 12 meios, eu vou precisar de 6 figuras, porque o resultado de 12 dividido por 2 dá 6. Então, vou precisar de 6 figuras para representar essa fração aparente. 7 sétimos, eu vou precisar de uma figura, porque 7 dividido por 7 é 1. Já no caso das frações impróprias, quando eu for representar, sempre é o resultado do quociente mais uma figura para representar justamente o resto, certo? Então, ó, no caso aqui, 8 quintos não dá 1 como quociente, dá 1 e sobra 3. Né? Então, eu vou precisar de uma figura mais outra figura. Sempre eu vou pegar o resultado do quociente mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Se por acaso eu tivesse uma fração 8 terço, né? 8 terço, 8 dividido por 3 dá 2. Né? 2 vezes 3 é 6 e sobra 2. Então, como o quociente deu 2, eu pego 2 mais 1, 3. Então, eu ia precisar de 3 figuras para representar 8 terços. Então, sempre é o quociente mais 1, quando ela é imprópria. Quando ela é aparente, o resultado do quociente já determina quantas figuras eu preciso para representá-la. Na próxima aula, nós já vamos ver as frações equivalentes e vamos ver também os números mistos, certo? Então, para a próxima aula, já vamos ver as frações equivalentes. Vou passar uma pequena atividade para vocês, para que vocês comecem aí a recordar, né? Essa é uma revisãozinha do assunto que vocês viram lá no 4º e 5º ano. Então, que nós possamos aplicar esses conhecimentos, né? Lembrando e fazendo aí um apanhado geral, nós vimos fração. Fração tem a ver com divisão. Quando você fraciona, você divide um todo em partes iguais, então você está fazendo fração. Essa fração tem 2 termos, que é o numerador e o denominador. Denominador, em quantas partes eu dividi, numerador, quantas partes eu tirei dessa divisão. Né? Vimos que elas podem ser classificadas de 3 tipos: própria, imprópria ou aparente. Própria, quando eu preciso de uma figura para representar, então o numerador é menor do que o denominador. A imprópria, né? Quando eu preciso de mais de uma figura para representar. E aí você tem o numerador maior do que o denominador. Lembrando que a quantidade de figuras vai ser o quociente mais 1, no caso das impróprias. Já as aparentes, né? As frações aparentes, é quando eu consigo fazer uma divisão exata, não sobra resto. Então, se não sobrar resto, então eu já sei que ela é uma fração aparente. E o resultado dessa divisão é justamente a quantidade de figuras que eu preciso para representar.
No caso das frações aparentes, elas podem ser uma única figura, mas pode ser 2, 3, 4, certo? Isso vai depender do resultado dessa divisão. Então, pessoal, valeu e até a próxima semana.